Acho que dá pra sacar muito da relação de alguém com o cinema só de ver os filmes favoritos dela, do Shyamalan. Acho que dá pra conhecer de fato, eu diria, a alma de alguém só de ver ali o top 3 dela, desse nosso grande mestre, né? Hoje eu vou ranquear os filmes do Shyamalan também. Vou querer saber qual é o seu ranking dele, né? Então não esqueça de postar aqui embaixo nos comentários o seu ranking do Shyamalan. Muita gente me pergunta no Instagram o meu ranking dele, até já postei nos stories o meu top 10 dele, mas nunca ranqueei toda a filmografia do Shyamalan. Agora vou ranquear todos os seus filmes, vou dividir aqui nas categorias horrível, ruim, bom, muito bom e obra-prima absoluta. Vou fazer isso em ordem cronológica, na ordem dos lançamentos dos filmes do primeiro longa até o Armadilha, que foi o último que ele lançou agora quando eu gravo esse vídeo. E começamos já meio mal, né? O Pray With Anger, o primeiro longa dele, é um filme que eu acho ruim, não é nada horrível, não é nada que me ofende, mas é um trabalho bem fraco, bem genérico. É um longa sobre um jovem indiano-americano vivido pelo próprio Shyamalan, que vai para a Índia após passar boa parte da sua vida na América e tenta se reconectar de algum modo com aquelas pessoas e aquela cultura. Esse trabalho até tem uma certa temática sobrenatural aliada ao drama. Até vai ter esse aspecto central, né, que quase todos os filmes do Shyamalan terão. O pai ali do cara morreu, tem até uma cena que sugere uma presença do pai, e o protagonista tem uma relação não resolvida com a sua religiosidade, que no filme é meio que resolvida. Então, terão temáticas que o Shyamalan vai seguir ao longo da carreira, mas a execução do filme é bem fraca, a decupagem é bem genérica, o drama é bem forçado, e eu até acho que ele passa uma visão meio estereotipada da cultura indiana. Depois desse, ele lançou Olhos Abertos, que eu acho já muito bom. Ainda é um trabalho barato, mas que teve uma distribuição maior. Foi distribuído pela Miramax. E o Shyamalan demonstra já um controle maior sobre a cena. Novamente, ele vai lidar com um elemento religioso ou sobrenatural que terá papel fundamental no drama. Esse trabalho é sobre um garoto que estuda em uma escola católica e tenta falar com Deus, tenta encontrar Deus de algum modo depois que o avô dele morre. Ele vai lidar com essa temática, mas de maneira mais leve. Esse trabalho é uma comédia dramática leve. E na verdade, me parece que ele é um exercício para o ser sentido, sabe? Porque o ator principal é uma criança que atua muito bem e que é muito bem dirigida e que está ali em uma trama envolvendo fé, crença e até um aspecto meio mórbido. É um trabalho mais leve que o Seu Sentido, mas são quase que os mesmos elementos do Seu Sentido. A decupagem dele aqui ainda é mais convencional, mas ele tem já um controle bem maior sobre isso e prioriza principalmente planos mais fechados para captar bem a reação das crianças e de alguns outros personagens. E também, em momentos pontuais, ele vai lidar de modo mais criativo com a luz para sugerir uma certa atmosfera mais transcendental. No ano seguinte, ele lança O Seu Sentido. A depender do meu humor, eu posso considerar esse filme uma obra-prima ou um trabalho muito bom. Hoje
eu vou colocar ele aqui em muito bom. Eu gosto muito de como o apelo desse filme não está apenas no suspense, mas principalmente em como ele retrata o drama da criança tendo esse aspecto sobrenatural com o pano de fundo. Para mim, as grandes cenas desse filme são as cenas dramáticas. É um drama que nasce a partir do sobrenatural, mas o apelo central está no drama. Por exemplo, aquela cena da criança com a Toni Collette no carro em que ele vê o ciclista que morreu e depois fala para a mãe dele sobre a mãe dela, né? Sobre a avó dele. É uma cena absurda, de boa. Ela é muito simples, mas com uma construção muito tocante e com uma direção de atores absurda. O Shyamalan é um dos melhores diretores de atores da atualidade. Eu acho que até o modo que ele decupa os filmes, principalmente nessa fase, prioriza muito a atuação. Ele curte resolver as cenas com poucos planos e às vezes com planos bem abertos, justamente para não manipular tanto o espectador pela montagem e para deixar a cena mais natural, para dar ali espaço para os atores, para evidenciar a presença do elenco, mas ao mesmo tempo também é bastante inventivo em termos estéticos, né? Ele faz ângulos e composições nos planos que são bem expressivos. O Shyamalan, nos seus filmes, tem até algumas marcas estéticas, como aqueles closes frontais, aqueles closes com ângulos bem que são filmados em ângulos bem frontais, né, bem na frente do ator, ou também o uso da lente grande angular. São escolhas que priorizam ali o elenco, priorizam evidenciar as pessoas, o elenco, mas também são escolhas inventivas ao seu modo. Constroem ideias estéticas também ao seu modo. Depois desse filme, o Shyamalan lançou O Corpo Fechado. Vou colocar ele aqui em muito bom. Eu acho que nesse filme o Shyamalan começou a lidar com algo que lida até hoje na sua filmografia, que é pensar como seria se elementos fantásticos, poderes fantásticos, mitos ou elementos sobrenaturais que não sejam exatamente religiosos, que não sejam filtrados por uma certa ideia de religião, pensar em como tais elementos se comportariam na nossa realidade contemporânea. O Seu Sentido já vai lidar com isso, mas é ali uma certa mediunidade da criança, uma coisa um pouco mais convencional, entre aspas. Aqui ele vai para um lado realmente mais fantástico e faz basicamente um filme de herói, né? Corpo Fechado é um filme de herói, é um filme de origem focado novamente no aspecto dramático disso. Novamente, as grandes cenas serão as cenas dramáticas, as cenas com o filho, com a esposa. Novamente, ele vai ter uma decupagem que prioriza a presença dos personagens. Aqui ele é ainda mais radical, porque você vê cenas bem longas que ele resolve com apenas um plano. Deve ser o filme dele em que ele mais resolve cenas com planos gerais e acabou. E também já usa a grande angular de modo um pouco mais radical, um pouco mais experimental até. A decupagem até parte de questões semelhantes ao Seu Sentido, mas é um pouco mais experimental, entre aspas. Tem várias cenas em que você nem vê um contraplano, né? Em que ele não mostra a reação de um outro personagem. Você passa a cena inteira vendo apenas o plano de um personagem.
reagindo ao outro, né? Ele recusa algumas convenções clássicas para reforçar um drama mais intimista. 2 anos depois, ele lança Os Sinais. Esse eu vou colocar aqui já em obra-prima absoluta. A dinâmica é a mesma do longa anterior, né? Pegar ali um tema fantasioso e jogar para um contexto realista, contemporâneo. É, digamos, uma obra realista sobre uma invasão alienígena, mas a resolução dramática dele é mais complexa e mais profunda do que os filmes anteriores. Em todos os outros, você tem meio que esse elemento da fé como um mote de superação. A fé ou a crença em algo superior é o que resolve, entre aspas, a crise dos personagens. Você vê isso até no Praying with Anger. Mas esse é o trabalho em que ele vai discutir isso mais diretamente, né? Aquela cena do Mel Gibson e do Joaquin Phoenix conversando sobre fé é das melhores cenas de todo o cinema do Shyamalan. E a resolução da obra me parece mais impactante e mais dramática pelo modo que trata a fé do personagem ou dos personagens como elemento que de fato os salvam. No final, eles de fato têm uma revelação e tal revelação faz com que eles se salvem daquela ameaça material. Então, ele junta muito bem o suspense, a ameaça, a violência até com a questão da fé e da superação dramática. É um trabalho bem exemplar nesse sentido. Eu acho que dos Sinais até o Fim dos Tempos, o Shyamalan vai entrar no que foi, ao meu ver, a sua melhor fase, tá? O seu ápice como cineasta começou aqui e foi até o Fim dos Tempos, porque ele vai lançar filmes que não são só apenas 4 obras-primas absolutas, mas obras-primas que vão se tornando cada vez mais complexas e até vão desconstruindo elementos do próprio cinema do Shyamalan. Então, o A Vila é também uma obra-prima. E olha, em termos de decupagem, se eu fosse julgar aqui apenas a decupagem como um todo, de todos os filmes dele, esse aqui seria o melhor. Esse trabalho tem a decupagem mais interessante de todas as obras do Shyamalan. Inclusive, eu tenho uma aula inteira sobre esse filme no meu curso de crítica, em que eu exploro isso muito bem. É uma decupagem com um conceito bem interessante, em que parece que a câmera está ou muito próxima ou muito longe das coisas. Parece que a câmera nunca vai revelar nada e tudo fica subentendido a partir de outras sutilezas. Do terror ao drama, você percebe essa lógica na decupagem. Ele passa uma sensação de terror, mesmo que não exista uma ameaça direta, e passa uma, ou que essa ameaça seja falsa, digamos assim, e passa uma sensação de afeto e amor, mesmo que não exista uma interação direta entre os personagens. E também é interessante como aqui ele subverte um pouco, né, essa questão da crença que está presente nos filmes anteriores, porque aqui parece que ele vai lidar com uma questão de uma crença fabricada, né? Eles inventam a questão dos monstros para manter ali uma certa sociedade auto-organizada. A crença aqui é uma ideia mais manipulativa, mas o drama e o romance são elementos muito genuínos. A personagem da Bryce Dallas Howard, principalmente, tem uma ingenuidade muito tocante. Depois da Vila, o Shyamalan lança O Dama na Água,
que é o meu favorito dele, junto com O Fim dos Tempos, então com certeza ele vai ficar aqui em obra-prima absoluta. Aqui nesse filme o Shyamalan não só dá continuidade a todos esses seus temas, a toda a questão de pensar como o fantástico se comporta em um contexto realista e contemporâneo, e também a questão da crença funcionar como um modo de superação para os personagens. Ele não só dá continuidade a tudo isso, como também desconstrói e até ironiza os meios que representam isso. O filme inteiro é uma espécie de brincadeira para adivinhar qual pessoa do condomínio ou qual grupo de pessoas responde a um certo arquétipo específico, e aí existe uma ironia no sentido de elementos muito profundos serem representados por aspectos banais do cotidiano, né? O menino lê o futuro em uma caixa de cereal. As pessoas leem a palavra de Deus em uma cruzadinha. Existe essa ironia, essa desconstrução de como esses elementos de fé e de fantasia são representados, mas ainda assim a construção dramática é tão boa que você acredita naquilo tudo, mesmo aquilo tudo sendo meio ridículo, digamos assim. Para mim, a grande proeza aqui é essa. Ele tem um controle tão bom da construção dramática, dos apelos emocionais, que mesmo que a representação daquilo seja meio ridícula, você se emociona com aquilo. O modo como ele conta tudo tem um tom fabular e ingênuo que nos cativa de um modo específico, que torna tudo muito fascinante. É como se você voltasse a ter o olhar ingênuo de uma criança quando assiste a esse filme. E agora, fechando aí essa fase que para mim é o ápice dele, ele lança O Fim dos Tempos, que para mim também é uma obra-prima absoluta. Na verdade, a lógica do Fim dos Tempos é parecida com a lógica do Dama na Água, no sentido de subverter algumas convenções de alguns gêneros. Ele faz um filme de terror, faz um dos seus filmes mais gráficos, mas em que tudo é muito bem iluminado, né? Ele não tenta criar um mistério ou uma atmosfera que seja esteticamente sombria. Ele deixa tudo na sua cara. E faz também um longa de desastre em que você nunca vê a ameaça. Essa é uma outra subversão, né? A ameaça pode estar em qualquer lugar. As pessoas literalmente fogem do vento. O grande paradoxo dessa obra é que é um filme de ameaça, com uma fotografia muito chapada, uma fotografia em que você vê tudo, é um filme catástrofe e em que a ameaça é invisível e você só vê o resultado violento daquilo. Então essas são as grandes subversões dessa obra, na minha opinião. Acho que até o roteiro tem uma liberdade muito inspiradora ao lidar com convenções de cinema de gênero, porque é um roteiro que não vai seguir uma ordem muito linear ou não vai seguir regras de uma evolução clássica da narrativa. Os personagens estão fugindo, não sabem para onde ir e começam a se deparar com ameaças muito específicas. Vão ali entrando em pequenos universos isolados muito específicos, né? Tem aquela casa em que tudo é fake. Tem aquela outra casa, aquela mulher que parece uma bruxa. Parece que a cada etapa o Shyamalan quer homenagear algum elemento do terror ou do cinema de gênero
a partir de uma estética que, teoricamente, recusa convenções desses gêneros. Após essa fase, após esse ápice, o Shyamalan começou a ficar, né, desacreditado na indústria porque esses filmes foram basicamente fracassos quando foram lançados. E aí ele faz alguns trabalhos mais comissionados, mas que eu ainda acho que são bem interessantes. Acho que o The Last Airbender é um bom filme, apesar de não ser um trabalho original do Shyamalan. Acho que ele tenta integrar a questão do elemento fantástico a um drama mais humano nesse filme, e também acho interessante como eles usam cenários práticos no filme e não se limitam apenas ao CGI, e quando usam CGI, é um CGI um pouco mais artificial, que até lembra, por exemplo, alguns filmes de Hong Kong, né? Ele vai lembrar um pouco alguns filmes contemporâneos do Tsui Hark até. Eu acho que o ritmo do filme é um pouco ruim. Acho que o Shyamalan queria fazer um trabalho mais contemplativo, mas teve que se adequar de algum jeito ali às demandas do projeto, e aí ele fica ali num certo meio termo, meio estranho nessa questão do ritmo, mas é interessante também como de algum jeito ele usa a questão desse ser um longa de aventura, ou um longa infantil, entre aspas, para dar continuidade àquele olhar mais ingênuo do Dama na água. Não faz isso de modo tão conceitual, mas ainda lida com uma certa ideia de inocência nesse aspecto. O After Earth eu considero já um trabalho muito bom, principalmente porque aqui eu acho que ele de fato conseguiu fazer um trabalho um pouco mais contemplativo, conseguiu fazer um trabalho mais próximo do ritmo que buscava. Existem cenas bem imersivas do Jaden Smith naquele ambiente, e o longa intercala bem o aspecto imersivo e contemplativo com as ameaças, com os perigos daquele ambiente. É quase uma lógica de um game contemporâneo, né? Você tem ali um mundo contemplativo e cenas e momentos meio transcendentais, mas também tem uma violência e também tem, né, ameaças no meio disso, e tudo isso está aliado a um drama sobre superação e sobre a relação entre pai e filho. É um drama muito humano. Eu acho que o Shyamalan encena muito bem esse drama, mesmo que o Jaden seja um ator limitado, ele cria momentos muito bons nessa relação. Depois desses dois filmes, o Shyamalan parece que repensa um pouco seu processo e começa a fazer filmes por conta, começa, né, a pagar pelos próprios filmes, mas com contratos de distribuição, ou às vezes com coproduções. A Visita segue esse novo modelo, e para mim esse trabalho é uma grande obra-prima. Para mim esse trabalho faz quase tudo o que os outros fazem, numa escala material menor, numa produção menor, mas com o mesmo impacto cinematográfico. Ele é meio que uma síntese de baixo orçamento do cinema do Shyamalan, se utilizando do found footage, né? Ele flerta com várias tradições desse cinema de gênero, com vários arquétipos desse cinema de gênero, para enfatizar uma superação pessoal envolvendo os personagens. Quase todo o cinema do Shyamalan parte dessa ideia, né? Você tem uma ideia de cinema de gênero, de terror, suspense, desastre, que tá ligado a um fator de crença e a um personagem que busca superar alguma coisa. Aqui,
Até acho que a questão do gênero é ainda mais expandida, porque ele vai da comédia ao suspense em poucos movimentos e, esteticamente falando, é interessante como, apesar de ser um found footage, ele tem uma direção muito rigorosa, tem planos muito bem compostos, né? O fato da garota ali querer ser cineasta dá uma desculpa para ele, então esteticamente é um trabalho bem virtuoso e bem criativo. Depois o Shyamalan lança o Fragmentado, é um trabalho que eu acho muito bom, principalmente por como lida com um tema semelhante ao tema do Corpo Fechado. Ele imagina como seria, né, digamos, um personagem de HQ no mundo real, mas aqui é um filme de vilão e não de herói, e isso afeta muito o drama humano que está sendo encenado. A redenção do personagem não é alcançada por um altruísmo, como foi com o herói, mas através da sua própria patologia, da sua doença, digamos assim, em como ele assume aquilo como uma força a mais. E o que dita o ritmo e o drama não é mais aquele storytelling mais fabular e contemplativo, mas são princípios da loucura humana e a instabilidade do personagem que dita o ritmo e até dita algumas questões estéticas dessa obra. Ele faz um trabalho parecido com o Corpo Fechado, mas que representa, ao mesmo tempo, o oposto do que o herói representa. E eu também acho que, a partir de agora, a decupagem dele entra em uma outra fase, que os últimos continuam e que o Bata e a Porta é até uma espécie de ápice. Aqui ele vai sair um pouco da lógica de priorizar planos gerais e, de fato, começa a decupar mais as cenas, começa a cortar mais, faz mais planos, cobre mais as cenas. Ainda usa, sim, aqueles closes frontais, ainda usa a lente grande angular, mas já começa a recortar mais todo o ambiente. Nesse filme, isso faz sentido porque é um trabalho mais claustrofóbico, né? E a própria questão do vilão ser mais instável e ser imprevisível, acho que vai dialogar também com uma decupagem um pouco mais impositiva e um pouco mais imprevisível também. Após o Fragmentado, ele lança o Vidro. Eu acho que o Vidro é um trabalho médio. Acho que eu colocaria o Vidro entre o ruim e o bom, mas vou colocar aqui em ruim porque, né, já tô falando bem demais dos outros filmes do Shyamalan. Hoje eu quero pegar mais pesado com o Shyamalan. Na verdade, eu curto o começo desse filme e curto a proposta geral dele, né? Ele quer explorar esse fato de que, na verdade, os personagens podem não serem heróis e serem apenas pessoas loucas, né? É interessante porque isso vai colocar em crise o universo do Shyamalan como um todo, como também é um comentário indireto sobre essa tendência de filmes de herói que dominou o cinema nos últimos anos. Só o fato dele fazer um filme de herói que se passa em um manicômio já é um comentário por si só disso, né? Acho que aquela sequência no estacionamento é bem boa, é uma espécie de filme de herói meio B e ao mesmo tempo muito melodramático. Aquela cena evidencia isso muito bem, mas no geral eu acho que o filme só requenta muita coisa do Fragmentado e meio que vira até uma espécie de fanservice. Acho que, ironicamente, ele vira um fanservice desse universo do Shyamalan. E também acho o final, acho o plot twist meio forçado. Depois do Vidro, o Shyamalan lançou o Tempo. Eu acho o Tempo muito bom,
porque ele meio que volta a flertar com um lado um pouco mais experimental. Esse filme, essencialmente, é quase uma peça, né? Ele tem um espaço muito limitado, enquanto que as falas e ações são muito rápidas. É interessante como ele propõe situações bem absurdas, mas através de elementos bem básicos em cena. Ele sugere muita coisa, como por exemplo, naquelas cenas do parto ou do tumor, não chega a mostrar as coisas de modo explícito, mas é uma sugestão tão bem articulada que você se sente impelido a acreditar em tudo sem ver. Você acredita no tumor sem ver o tumor. Ou você acredita que eles fizeram um parto sem ver o parto propriamente. Para mim é um ótimo filme porque ele se utiliza dos elementos mais básicos possíveis, que é o corpo e o espaço, para manifestar uma riqueza de possibilidades dramáticas. E também ele vai ter uma decupagem bem complexa que tenta dar conta dessa velocidade das situações e até dessa variação de tons das situações. Apesar de ter, sim, alguns planos sequências, são planos sequências mais difíceis. Eu acho que seguindo uma tendência da fase atual do Shyamalan, é uma decupagem, digamos, mais hiperconstruída. Não é mais a decupagem contemplativa da fase inicial, é uma decupagem em que ele vai hiperconstruir mais os planos, vai cortar mais, vai fazer mais composições e vai deixar isso cada vez mais complexo. Após o tempo, o Shyamalan lança o Batem à Porta, vou colocar ele aqui em muito bom também. Esse trabalho, por enquanto, é o ápice aí dessa decupagem hiperconstruída do Shyamalan. A primeira metade desse filme é totalmente absurda nesse aspecto. Ele usa muitos planos, faz planos por vários ângulos distintos e corta isso no ritmo do suspense de um jeito que quase ninguém faz hoje em dia. Uma outra coisa bem interessante é que esse filme lembra um pouco o Fim dos Tempos. Até nesse filme, a questão da crença entra a partir de uma lógica muito mais destrutiva. A crença até existe como elemento de redenção, mas a redenção vem pela destruição, vem pelo sacrifício. É um trabalho mais, digamos, negativo nesse aspecto. Porque acho que mesmo quando nos outros filmes existia uma ameaça concreta e destrutiva, como por exemplo nos Sinais, ela não envolvia uma relação tão intensa com a violência como envolve nesse filme aqui. Então acho que ele, assim como no Fim dos Tempos, vai subverter um pouco a questão da crença e vai colocar ela numa lógica mais negativa, digamos assim. E o último filme que o Shyamalan lançou foi o Armadilha, que eu achei ruim, então vou colocar aqui em ruim. Eu gosto da primeira parte do filme, ela funciona como um suspense mais clássico, a abordagem estética mais controlada e mais rigorosa naquele estádio reflete isso muito bem, né? O personagem tá ali buscando controle e a decupagem reflete esse controle muito bem. Os movimentos de câmera são bem calculados, os planos fixos têm composições bem inteligentes, mas eu acho a segunda parte bem ruim. Até curto, na verdade, as intenções da segunda parte, que é desconstruir, né, todo o controle do cara. Ele vai perdendo esse controle ao mesmo tempo que o filme desconstrói convenções do suspense clássico.
mas eu acho a execução disso bem fraca. A decupagem é bem genérica. Eu acho que a atriz, a filha dele, atrapalha muita coisa, porque para esses momentos conceituais funcionarem, você precisa de bons atores e tudo que envolve ela soa bem forçado. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre o Armadilha aqui pro canal, então eu vou linkar ele aqui em cima. Lá eu comento bastante sobre o que eu não gostei nesse filme. Então, vamos aqui olhar o nosso ranking final do Shyamalan. Em obra-prima nós temos Sinais, A Vila, Dama na Água, Fim dos Tempos, A Visita. Se eu fosse fazer um top 3, seria Dama na Água, Fim dos Tempos e A Vila. Em muito bom, nós temos Olhos Abertos, Seu Sentido, Corpo Fechado, After Earth, Fragmentado, Tempo e Batem a Porta. Em bom, eu coloquei só o The Last Airbender, e em ruim nós temos Prey with Anger, Vidro e Armadilha. Acho que, apesar de tudo, é um ótimo saldo final, né? Com certeza é um dos meus cineastas favoritos e um dos que eu mais gosto que estão em atividades. Eu ainda acho que as filmografias do Hong Sang-soo e da Claire Denis superam o Shyamalan, mas eu acho que ele entraria aqui no meu top 3 de cineastas contemporâneos. Como eu disse, eu acho que o ápice dele, por enquanto, foi aquela fase que foi dos Sinais até o Fim dos Tempos, mas eu sinto que atualmente ele flerta com aspectos mais experimentais ou conceituais que lembram essa outra fase, mas ele faz isso de modo um pouco mais palatável. O próprio Batem a Porta é uma versão menos conceitual do Fim dos Tempos, eu diria. Talvez ele esteja tentando lidar com um equilíbrio aí, né, entre algo mais autoral, conceitual, experimental até, e uma coisa que teria apelo para o grande público, porque ainda que o Shyamalan esteja financiando os seus filmes, ele tem que ter um retorno, né? Os filmes têm que se pagar, e também ele depende de contratos de distribuição que levam em conta a bilheteria. De toda forma, o cara ainda faz ótimos filmes, né? Mas é isso, deixe nos comentários o seu ranking do Shyamalan para eu te julgar, para eu te conhecer, para eu conhecer aí a sua alma. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam para o canal crescer, e até a próxima.